Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação e Debate. Educação e Debate é uma parceria entre o CMP, Centro Municipal dos Professores de Passo Fundo, e a TV Câmara Canal 16. Nosso programa fala sobre assuntos relacionados à educação e à cultura. E na noite de hoje não poderia deixar de ser diferente, pois estamos no meio da 30ª Feira do Livro aqui de Passo Fundo. E para conversar um pouquinho sobre a Feira do Livro e sobre tudo que envolve a questão do escrever, temos dois convidados muito especiais. Temos o autor e médico Ronaldo André Pirsch, que já é autor de 2 livros, lançou no ano passado, né, Ronaldo? Isso. E também ilustrador. Então, Ronaldo, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. Privilégio. E também temos a presidente da Feira do Livro, a Silvana de Oliveira Rovani, que nos prestigia e vem conversar um pouquinho sobre todo o processo de organização de uma feira. Então, Silvana, boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito boa noite a todos, obrigada pelo convite. Vou começar contigo, Silvana. Eu quero que tu me diga o seguinte, assim, organizar uma feira do livro, do tamanho, da proporção que é a Feira do Livro de Passo Fundo, obviamente não é uma tarefa fácil. Me conta um pouquinho desse processo todo de organização, como é que ele começa, em que parte do ano ele começa, as questões de datas, de logísticas. Fala um pouco desse processo todo. A Feira do Livro de Passo Fundo, quem monta, né, na verdade, é uma associação dos livreiros. Essas livrarias pertencem a Passo Fundo. São livrarias que estão de Passo Fundo, que desde janeiro a gente começa já na nossa primeira reunião, sempre ali por dia 15 já de janeiro, sentamos e já começamos o planejamento da Feira do Livro. A Feira do Livro, então, ela já vem assim há muito tempo sendo trabalhada para quando chegar nessa data a gente poder ofertar uma festa legal para todo mundo. Faz parte da Feira do Livro, como já falei, a associação, também a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, que ajuda muito nós na realização. E esse ano a gente teve, depois de muitos anos, a gente conseguiu a Lei Rouanet, conseguimos apoio. Interessante. A gente conseguiu o apoio. A Lei Rouanet liberou, né, um valor X para nós poder arrecadar, porém a gente encontrou uma dificuldade muito grande mesmo para arrecadar esse dinheiro. As empresas, apoiadores, não conseguimos encontrar para vir apoiar o valor que conseguisse, né, para investir na cultura, na Feira do Livro. Não conseguimos. Devo agradecer ao nosso prefeito, que nós estávamos perdendo praticamente já o prazo da arrecadação da Lei Rouanet, e ele mesmo em Porto Alegre falar com o Bourbon, com os chefes maiores do Bourbon, para conseguir esse apoio. Te digo assim, é triste, mas é verdade. Para ser capital da literatura, nós precisamos sair mendigar valores para poder ter a Feira do Livro. E tivemos o apoio grande da Prefeitura, sim. Pois é, Silvana, mas isso aí, o que tu nos traz aí é algo interessante, porque, veja bem, capital da literatura, dito capital da literatura no Brasil, né, Passo Fundo. Sim. Lei Rouanet, todos nós sabemos que é uma lei onde o empresário, ele tem ele investe na cultura, vai ter um abatimento, e depois tem ele abate no imposto de renda, ou seja, ele não tem prejuízo algum, pelo contrário, né? Possivelmente pelo contrário. E o que impede ainda do empresário, e nós temos grandes empresas aqui, empresas de porte, o que impede dessas empresas ainda fazer esse investimento na cultura? É isso que eu peço para a comunidade. O que está impedindo de investir na cultura? Na cultura, uma outra coisa que eu já jogo aqui, que é bem interessante, nós estamos correndo há muitos anos atrás de conseguir um vale-livro para dar para as crianças, para os estudantes municipais, que fosse R$5. As crianças municipais entrar dentro da livraria e ter o seu dinheirinho, o seu vale-livro, ela poder escolher o livro que ela quer. Com certeza vai ter várias opções para isso. A gente não consegue. Até o momento a gente não conseguiu. Ideias temos bastante, mas no entanto a gente se faz essa pergunta:
Ainda Por que esbarra não nessa questão. investir um pouco mais na cultura? Ronaldo, me fala um pouquinho assim, tu como escritor, né? E como é que tu vê essa perspectiva? Antes de a gente falar um pouquinho das tuas obras, Perfeito. como é que tu avalia essa questão, essa dificuldade? Por exemplo, provavelmente tu deva ter tido, né, dificuldades em organizar teu livro, em comercializar teu livro na capital da literatura. Tu vê esse cenário difícil também para o escritor? Eu sou um eterno otimista. Eu vi esse cenário da ótica da capital da literatura e investi, entrei de cabeça no escrever, sempre gostei de escrever. Apesar de todas as dificuldades bem reais que a Silvana coloca, existe um clima de otimismo em relação ao livro em Passo Fundo. E isso acabou introjetado, incorporado, e a gente tem que brigar cada vez mais por isso. Tu sente então que existe um clima favorável para o escritor? Um clima favorável. É? A questão da captação de recursos tem que ser debatido. Aqui é um canal importante para isso, para reforçar esse vínculo. Não adianta também a capital da literatura e não ter incentivo para todos. Para todos, né? De uma forma bem ampla. Será que essa questão da falta de a dificuldade que tu teve no incentivo, na captação de recursos, não teve um pouco a ver com a questão política? Porque a Lei Rouanet sofreu críticas severas, né, por um período agora recente. Será que teve alguma coisa a ver com isso? A gente sabe também que é um ano muito atípico, né? Sim, a economia não está fácil para ninguém, né? A economia hoje está assim no sofrimento, diria, né? Mas a gente corre atrás e temos conseguido, como eu falei, né, uns apoiadores fortes que a gente tem hoje, que é a nossa prefeitura e o Bourbon Shopping. Eu acho que realmente é o clima que esse ano está muito atípico, e isso quem está no mercado sabe da dificuldade que todos estão sentindo em todos os setores, mas concordo e falo também assim, não podemos e não devemos jamais desistir, porque temos sim os apoiadores e conseguir fazer uma feira do livro dentro do que a gente pode. Imagina, eu acho que desistir nem passa pela cabeça, porque literatura, a gente comentou antes de entrar para o ar, né? A feira do livro tem que ser o evento da cidade, né? Nesse período de 10 dias, são 10 dias? Sim, né? 10 dias. Me fala assim, eu estou um pouquinho curioso com relação à organização. Tu me disseste que lá em janeiro vocês já começam a pensar, e aí como é que vocês, a questão tem duas coisas assim, o mês que vocês decidem, né? Por que a predileção para o mês de novembro, se tem algum significado, e a questão do local, porque a gente sabe que anteriormente 13 edições atrás era feita na praça, né? O que fez vocês mudarem de local? Me conta um pouquinho sobre essas duas questões. Primeiro, a organização da feira, que realmente é a Associação dos Livreiros. Nós organizamos, montamos como é que vai ser. E a gente sai procurar, e também já vou deixar o convite, né, já para toda a comunidade. A gente em janeiro vai fazer a reunião e vamos convidar vários setores, instituições para vir agregar na feira, para fazer a feira junto. A feira não é dos livreiros, ela é organizada pelos livreiros, né? Mas é importante a comunidade vir ajudar, trazer ideias, fazer acontecer realmente a feira. E a gente sai atrás de apoiadores, quem pode dar uma ideia legal aqui a gente pega, porque na Feira do Livro quem trabalha são voluntários. É só voluntários que estão hoje trabalhando na Feira do Livro. Até por isso também peço desculpa se aconteceu, às vezes acontece algum errinho de sair alguma coisa errada no Face, alguma imagem errada. Amadores, nós somos amadores e estamos tentando fazer o melhor. Né, de todo o processo. E o local? O que houve que vocês mudaram de local? O local, muitos anos, né, era feito na Praça Central. Existe sim seu charme. Isso ninguém pode negar, que ter uma feira do livro na praça tem o seu charme. Só que nós começamos a sentir muita dificuldade para fazer esse evento na praça. Primeiro, o custo. Para colocar a armação é muito caro.
Então a gente tem que reduzir para poder trazer autores. E numa feira do livro, a pessoa quer ver autores, ela quer ver seus escritores favoritos, ela quer ver os autores regionais, ela quer ver os lançamentos, e tudo tem um custo. Então a gente, pensando nisso, saímos da praça também pelo conforto, para proporcionar não somente para os livreiros ou para as instituições que estão ali expondo, mas para quem vai visitar. As crianças, elas chegam lá, clima gostoso, tem ar-condicionado, mesmo o calorão fazendo fora lá dentro. Não agradável. Agradável. Todas as crianças sentadas, seguras, não corremos o risco de alguma criança sair correndo e ir para a rua. Não tem esse risco, tem estacionamento, segurança para nós livreiros, para os expositores. A gente sai de noite, vai para casa e dorme realmente no dia seguinte. Né? A gente consegue chegar animado para o novo dia. Muitos intempéries do tempo na praça. Nós já tivemos ocasiões de não conseguir subir autores no palco porque a chuva era um rio na frente do nosso palco, não podia fiação, corria risco de choque, era nós correndo com os livros no colo para tentar salvar o livro. E livro, gente, é um produto muito sensível, muito delicado, tem que se ter muito carinho para manusear o livro. E o livro sol estraga, frio estraga, chuva detona, né? Então, aqui nós encontramos o nosso clima perfeito para os livros. Você falando assim, parece que não tem dúvida nenhuma de que esse é o melhor lugar, né, Ronaldo? Sim. Ronaldo, vamos conversar um pouquinho assim sobre a tua obra, né? Eu estou aqui, eu tenho um livro aqui que foi o teu lançamento no ano passado, né? Sim. O Médico na Floresta, foi o teu primeiro livro? Meu primeiro livro é um livro de crônicas. Eu passei 2 anos como médico voluntário do Exército Brasileiro no estado do Acre. Morava numa cidade fronteiriça com Bolívia e Peru. E relato as histórias pitorescas de um médico no interior dos sertões brasileiros. Tu teve uma experiência muito interessante, né? A gente já conversou sobre isso. Sim. Você viveu esses 2 anos, viu muita coisa, né? Uma realidade, um Brasil diferente, provavelmente, Sim. né? O que tu sentiu assim o Acre? É um outro país? É uma outra civilização? Sem nenhum Acre, tipo de preconceito, mas sim. As coisas são diferentes, né? São. O Brasil tem um tamanho maior que da Europa, então existem diferenças regionais importantes, mas a alma latina está presente lá, são pessoas acolhedoras. O ritmo dentro da selva, o ritmo de vida é outro, é uma vida mais bucólica, que lembra uma vida de interior, de fazenda, e aquela coisa do meio determinando indivíduos. Charles Darwin passou para Freud isso, o indivíduo condicionado pelo seu habitat. O indivíduo com uma natureza tão forte, tão exuberante, tão agressiva ao mesmo tempo, se ele não é um indivíduo paciencioso, calmo, ele acaba tragado por aquela floresta. Então é o modo que o ser humano tem de viver, para sobreviver a um local desse. E o que te levou vamos dizer assim, a essa aventura na tua vida? Assim? Espírito de aventura, justamente isso. Somente isso? A gente tem que escolher muito jovem o que vai fazer na vida profissional, e depois muito jovem escolher a especialidade, e eu fiz a opção de viver, antes de ser um especialista, antes de ser um cirurgião vascular, passar pela pele de um médico generalista no interior, numa comunidade ribeirinha. Foi puro espírito de aventura. E aqui no livro tu me disseste que retrata, tem algumas crônicas, alguns contos, foram vividos na verdade? Sim, ou foram observações que você criou? Como é que me conta o processo de criação desse livro? Todas histórias reais. Eu sempre anotei tudo, o processo de criação é esse, é anotar. Eu pedi para a minha mulher, Mara Link, que é professora da universidade, abandonou a universidade para ir junto comigo na época, fazer o prefácio ali, porque para alguém mais de testemunho que são fatos reais. E eu desenvolvo depois na forma de crônica. E isso aí, obviamente, te deu um fôlego, uma motivação para continuar Sim. nessa carreira. A gente vai fazer um pequeno intervalo,
E a gente volta daqui um pouquinho, daí tu vai continuar me falando um pouquinho dessa tua carreira, se ela continua, larga a medicina e se dedica somente à literatura. Então nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate, sempre falando sobre assuntos relacionados à educação e à cultura. Na noite de hoje, estamos recebendo dois convidados muito especiais, o Dr. Ronaldo Puesch e a Silvana, que é a presidente da Feira do Livro. O Ronaldo agora há pouco estava nos contando um pouquinho do livro que ele lançou ainda no ano passado, e o nosso programa serve para isso, né? Para a gente conversar um pouquinho, em especial o que o autor tem a dizer sobre algumas questões. Tu estava me contando uma história interessante aqui do Soldado da Borracha, né? Sim. Que tu relata alguma coisa aqui nesse livro. Conta um pouquinho para o nosso telespectador. Os livros de história brasileiros relatam que tivemos 423 mortos na Segunda Guerra Mundial nos campos de batalha da Europa. Mas nós deslocamos 60 mil pessoas brasileiros para a região amazônica, especialmente a região do Acre, para extrair borracha para os esforços da Segunda Guerra Mundial. E desses 60 mil soldados da borracha, 60 mil pessoas que foram para lá, até o final da Segunda Guerra Mundial, haviam morrido um terço deles, 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Então a contabilidade está errada. Nós perdemos em guerra 20.423 e ainda mais uns 1.500 pessoas nos naufrágios na costa brasileira, né? Uhum. Então essa contabilidade é um pouco distorcida. Essas e tu pessoas conta um pouquinho dessa história aqui numa dos contos? Eu imagino o que foi a vida desses soldados da borracha, porque quase 5 décadas depois eu vi os netos dos soldados da borracha e eu vi as condições que essas pessoas moravam. Bastante deploráveis as condições de vida de uma família de seringueiros. A renda média nos anos 90 que eu estive lá, a renda média anual era de $800 por família. Anual. Então... menos de $80 mensais. Menos de $80 mensais na época. Condições bastante deploráveis. E eu consigo deduzir o que foi a vida desses soldados da borracha e por que morreram 20 mil pessoas. Não? Sem dúvida, né? Local isolado, ermo. Doenças, né? E me fala um pouquinho desse livro, que eu fiquei muito curioso aqui, O Filho do Hospital. Conta um pouquinho para nós como surgiu a ideia e como é que é esse livro. Perfeito. Esse é um livro infantil beneficente, teve patrocínio do Hospital São Vicente de Paulo. A renda dele, o resultado financeiro dele vai ser convertido em benefício das crianças da oncopediatria. Esse livro é uma lenda, todo local centenário acaba tendo várias histórias lá dentro. E eu, desde que sou estudante de medicina, entrei com 17 anos dentro desse hospital e sempre ouvindo o relato de um funcionário que fora criado dentro do hospital pelas freiras e sempre ouvindo essa história, e eu fui investigar isso e percebi que uma lenda dessa, uma história dessas podia virar um conto infantil, uma história infantil, e fui atrás dos detalhes dessa história e está nesse livro. Então uma criança criada dentro de um hospital. Do hospital. É lenda, mas essa pessoa foi bastante jovem para dentro do hospital trabalhar, como muitas pessoas precisam trabalhar bastante jovens e acabam, de certa maneira, também sendo filhos dos seus locais de trabalho. Sem dúvida. Né? Ainda mais o nosso local de trabalho, eu aprendi na escola, quando era um menino lá com 10 anos de idade, que a escola é nossa segunda casa. A gente deve zelar pela nossa segunda casa, pela nossa casa. E o local de trabalho acaba sendo assim, um local que a gente tem que estar atento a essas acaba histórias. Sendo uma fonte de inspiração, né? Sem dúvida. Porque eu acho que todos os locais têm as suas histórias, né? E como você falou, São Vicente é um local centenário, né? Me diga uma coisa assim, ó, o ano passado, quando tu lançaste esse livro aqui, Um Médico na Floresta, como é que foi a recepção em Passo Fundo? Vendeu bem? O público recebeu bem? Me conta um pouquinho desse envolvimento da comunidade com o teu livro.
foi muito gratificante. Os 2 livros, O Médico da Floresta e o infantil A Vaca e o Japim, foram os livros mais vendidos da Feira do Livro de autores locais de Passo Fundo. Do ano passado. Do ano passado. Verdade. Então foi uma grata surpresa, foi fantástico. Tu não tinha essa expectativa, Não. né, quando escreveu? Em absoluto. E essa questão de leitura em Passo Fundo é algo emblemático, né, Silvana? Porque nós estamos falando da capital, criamos, né, a imagem, né, da capital nacional do livro, da literatura. E será que isso se confirma na prática? Somos hoje mesmo, aqui em Passo Fundo, leitores ávidos, somos pessoas ligadas, intimamente ligadas com a literatura. Como é que tu analisa esse cenário hoje do leitor de Passo Fundo? Olha, eu acho que existe bastante leitores em Passo Fundo, realmente. Como eu trabalho, né, na associação e também fora com livros também, né, diariamente, a gente tem um público muito bom em Passo Fundo, a gente tem bons autores. E o que eu vejo assim, ó, que está acontecendo bastante de um tempo para cá, a estimulação com os pequenininhos, nas escolas municipais, as escolinhas, as escolas particulares, aqueles pequenininhos, com os pequenininhos eles estão trabalhando muito o livro, inclusive estimulando esses alunos a escreverem livros também, sabe? E então isso é uma forma que está aguçando mais neles. Agora aqui na Feira do Livro a gente está tendo assim uma maravilha de surpresa em ver aqueles pequenininhos que sabem quem é o autor que está lá em cima, conta a história. Ontem tinha uma turma bem pequenininha na frente do palco, todos com o poema do autor que estava em cima do palco, com o poema. E eles sabiam a história toda, conheciam. Então eu acho que nossa cidade é assim, porque existe muitas pessoas que não perdem a esperança e estão sempre batalhando para estar ali a leitura. E esse trabalho com as crianças, tu acha que nós vamos ter o fruto ali adiante de uma nova geração de leitores ainda mais comprometidos com a literatura? Tu acha que esse é o caminho, plantar agora nas gerações mais jovens? Sim. Para logo ali na frente colher? Sim. Acredito que sim. O jovem, a escola estimula, os pais estimulam, né? A sociedade em geral está estimulando mais a leitura e nós temos livros muito bons. E aqui em Passo Fundo, eu volto a dizer, a gente tem bons autores, bons autores regionais mesmo que a gente tem que valorizar. Muita gente tem o hábito de valorizar sempre o jardim do vizinho, né? É melhor, Exatamente. Né? Então fazem um evento e só vem autores de fora, trazem, porque vai dar ibope, gente, nós temos ótimos autores aqui. Sem dúvida um nenhuma. livro que você abre e tem o que ler, tem conteúdo, tem qualidade naquele livro, né? Então eu acredito que sim, está sendo estimulado bastante. Mas essa questão, eu trago essa pergunta e eu quero fazer um link com a questão nacional. E a gente sabe quando nós falamos em termos nacionais, as coisas não são tão assim animadoras, em termos estatísticos, né? Não vou nem comparar com países da Europa, eu acho que seria até uma covardia, né, fazer esse tipo de comparação. Mas a gente nota assim que os índices de leitura são muito baixos, o índice per capita de leitor é muito baixo. Há um número muito grande hoje eu vi um dado estatístico ali que chega de 30 e poucos % de analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que estão alfabetizadas, mas não vão entender um livro. Como é que tu vê esse cenário hoje em termos nacionais? Assim, temos muito a avançar? Está melhorando? Eu acho que nós temos muito que avançar. Acho que a gente tem muito que avançar, por isso que eu volto a dizer que não podemos desistir de fazer esses eventos culturais, né, em Passo Fundo, estimulando a leitura, porque uma pessoa que passa na Feira do Livro, mesmo que ela não vá comprar o seu livro, adquirir o seu livro, ela vai folhear o livro, ela vai olhar uma capa, vai chamar atenção. Daqui a pouco ela vai chegar em casa, vai ficar com aquela sementinha que foi plantada. Vai dar uma olhada na internet. Não, mas eu acho que eu vou amanhã lá buscar, vou dar mais uma olhadinha. Nós temos que plantar essa semente, porque temos muito sim que crescer, temos muito sim que melhorar. Que avançar, né? Muito, na questão. muito. Ronaldo, me conta um pouquinho assim da tua vida de leitor. Como é que foi o teu estímulo, como é que foi a tua história como leitor?
E como é que foi o teu início de autor, de escritor? Surgiu Sim. assim já vinha plantando essa ideia ou surgiu de repente? Conta um pouquinho essas duas facetas tuas assim. Eu sempre escrevi muito bem desde a infância. Muito criativo, o estímulo da escola, as professoras, as redações deles são muito criativas. O estímulo vem da escola. Aí em casa também tem que ter estímulo. Então, eu gostava de desenhar, recebi um caderno de capa dura ali, velho, da minha mãe, que era professora. No final do ano, lá limpando as coisas dela lá de escola, toma esse caderno de capa dura para você fazer teus desenhos e ir guardando. Essa questão do guardar os seus escritos e guardar os seus desenhos, para ter acompanhar a evolução. Isso é fundamental. Sim. Tem que ter estímulo em casa e de escola também. A minha vida de leitor, com 8, 9 anos de idade, eu sempre gostei muito de livro de aventura. Com 9 anos de idade, li o Tubarão, Ernest Hemingway, Por Quem Se Nos Dobram. Era a minha linha. Isso com 8 aos anos. 8, 9 anos? Então tu já era um leitor precoce de qualidade. Leitor precoce. Em casa tinha um estilo, minha mãe gostava muito de ler. E minha casa é cheia de livros, especialmente em época de feira do livro. A minha sala é cheia de livros. Notei assim que, como autor local, carrego muito livro, muita caixa de livro, porta-mala cheia de livros. E isso também é exemplo para os meus filhos. Tá lá, eu tenho uma foto da Feira do Livro do ano passado, meu filho sentado na poltrona que eu gosto de desenhar, com os pés em cima das minhas caixas de livros lá. Então, isso é importante, o estímulo precoce para a criança gostar de livro. Então, a família eu acho que é essencial, né? O estímulo que tu tem no vínculo familiar, eu acho que ele é decisivo, né? Casei com uma grande leitora que foi para o meio da selva comigo ler. A gente faltava luz, lia de lanterninha. Isso é fundamental. Não deixar o meio te condicionar. Você... Fala um pouquinho desse teu livro, que é A Vaca e o Japim, também foi o ano passado, né? Sim. Me contou uma história muito interessante de um pássaro que existe na Amazônia, né? Conta um pouquinho para nós. Esse também é um livro beneficente. A editora foi o Projeto Passo Fundo, financiado pelo Hospital São Vicente, renda também lá para a oncopediatria. Os japins são pássaros que vivem nas zonas tropicais de floresta da América do Sul e Central. E eles, pássaros inteligentes, porque os animais não podem ser inteligentes, eles aprendem a falar como papagaios, eles imitam outros animais da floresta. E eles vivem sempre em grandes colônias, numa grande árvore, e sempre vai haver um ninho de marimbondos, uma colmeia lá, para defender a colônia de japins. Se eles são atacados, eles provocam os marimbondos e causam um grande enxame. Para atacar os seus predadores. Exatamente. Então eles traçam toda uma estratégia de... Onde tiver japins, sempre vai ter os marimbondos. Tu aproveitou esse contexto e uma história muito interessante, tem uma mensagem também. Exato. Né, muito interessante. Exato. Eu não vou contar aqui para deixar que o leitor, né? Mas eu posso garantir que a mensagem que tu trazes no livro é fantástica. Eu acho muito bom para o professor e para a escola essa mensagem. Que nem sempre aquele professor que te põe numa situação difícil, que te cobra, é um indivíduo que quer o seu mal. Nem sempre quem lhe põe numa situação difícil quer o seu mal. Nem sempre quem vai lhe tirar da situação difícil está querendo o seu bem. Vide nossas masmorras medievais, que são nossos presídios, o grau de troca que existe lá dentro entre facções e tudo mais. O indivíduo, não, eu vou te ajudar. Nem sempre quem te ajuda quer o teu bem. Quer o teu bem, exatamente. E daí entra a escola. E seria perfeito, né? Porque esse é um livro que é de fácil leitura e com uma mensagem muito interessante e até certo ponto complexa, né, Sim. Silvana? Porque traz toda uma questão de relacionamento, né? Me fala um pouquinho de alguns livros que parece que tu trouxe bastante livros aqui para nos mostrar da feira. A gente estava conversando sobre um em especial, será que tu pode falar sobre ele? Nós estamos na Feira do Livro, tem vários autores, vários livros bons, mas assim, estamos com 2 autores que ganharam prêmio agora Jabuti. O último, Fábio Monteiro, né? O Fábio Monteiro, que está no momento, hoje à tarde, né, esteve na Feira do Livro com esse livro que foi premiado Jabuti.
É um livro juvenil, muito, muito bom. Também temos da Daniela Arbex, que estará sábado na Feira do Livro, com o livro Holocausto. Também ganhou premiação. Mais de 200 mil livros vendidos. Esse livro aqui? Este livro. Mas é uma história sensacional, né? Muito. Conta um pouquinho para nós o que É, que é uma história mais para a comunidade, né? Porque é uma história muito forte. É o Holocausto brasileiro, que é um genocídio, né, dos mortos, que ocorreu mais de 60 mil mortos, né, num hospício do Brasil. Então é uma história muito forte para quem faz direito, quem está cursando direito ou qualquer curso. Criança já não é tão indicado porque ele é muito forte, ele tem muita emoção, esse livro, e é um livro real. E com fotos, com né? foto, ele possui muitas fotos de pessoas que tinham que tomar água no chão, dormir no chão, não tinham roupa para usar nesse hospício, que eram pessoas normais, não tinham nenhum problema psicológico, que pegavam e colocavam nesse hospício, colocavam lá e para o resto da vida. Mas pelo que eu entendi do livro, eram pessoas excluídas socialmente e levadas num trem, né, muito Isso. parecido com o Holocausto judeu, né? Isso aí. E levados para essa região, era de Minas Gerais, Minas né? Gerais. Interior de Minas Gerais. Isso, né? em Minas Gerais, que os excluídos que não estavam, né, legal na sociedade, diria assim. Criança, mulheres grávidas e também eles usavam esse hospício como sendo um mercado negro, onde se vendia os corpos das pessoas para os MLs, né, para as faculdades de medicina. Bom lembrar, né, Ronaldo, que isso se passou nos anos 60... Até os anos 70. Os anos 70 do século passado, ou seja, bem recente. É algo bem recente. Bom, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, vamos ter que encerrar o nosso programa. Eu vou deixar para ti, para a Silvana, para vocês fazerem as considerações finais, convidar o nosso telespectador para participar da Feira do Livro. Então, Ronaldo, desde já agradeço a tua atenção. Eu vou lembrar os dois livros que estou participando esse ano, um como ilustrador ali do livro do Rani de Souza, é o Meias Fradas, eu fui ilustrador. Quinta-feira, dia 10 de novembro, às 15h30, o Rani de Souza, eu fui convidado por ele para participar desse lançamento, lá estaremos. E o Filho do Hospital, sábado, 16 horas, dia 12 do 11, sábado, dia 12. A sessão de autógrafos e lançamento do Filho do Hospital. Espero todos. Então tá. Agradeço muito a tua atenção e teu carinho por ter vindo aqui. Muito obrigado, Eduardo. Um privilégio poder debater com toda a sociedade a questão de ensino e literatura. A escola, a nossa segunda casa, o nosso local de trabalho, a nossa segunda casa, e fortalecer essa questão de Passo Fundo como capital da literatura, que só traz benefícios a toda a comunidade. Todos, né? Silvana. Também quero agradecer pelo convite, né, em nome da Associação dos Livreiros, por estar aqui, e quero convidar toda a comunidade para prestigiar nossa Feira do Livro. Vai até domingo, dia 13, onde encerraremos com o Tedi Correia, que estará presente, né? Vai ser uma grande festa e temos a programação está bem recheada mesmo, e a gente quer a presença de todos lá, a gente fica muito contente. Então tá, eu agradeço a tua atenção também, Silvana, teu carinho. Reforço, né, o convite para que todos participem dessa festa fantástica, Festa da Cultura, Festa da Literatura, que é a 30ª Feira do Livro aqui de Passo Fundo. Também agradeço a sua atenção, o seu carinho, e convido a todos para que fiquem aqui na TV Câmara Canal 16, porque daqui a um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite, uma boa semana a todos.